Olá, sejam bem-vindos ao podcast Diabetes e Obesidade, o podcast que visa divulgar informações sobre os temas da diabetes e de obesidade de uma forma acessível e com informação de qualidade. Meu nome é Marcel. E meu nome é Luísa. Nos sigam no Instagram e no Spotify, @podcast Diabetes e Obesidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os mitos e verdades associados a essas duas condições. Marcel, o que você tem a me dizer sobre isso? Com certeza, Luísa, os temas da diabetes e da obesidade são temas que, por si só, carregam muitos mitos e verdades. E é justamente por isso que nós aqui, no podcast, escolhemos esse tema para trabalhar aqui hoje. Bom, Luísa, para a gente começar a falar sobre diabetes, um mito muito comum é sobre a seriedade da doença em si, né? Muito se acredita que as pessoas conseguem tratar a diabetes de uma forma paulativa, sem muita preocupação. Mas a verdade é que a diabetes carrega consigo umas complicações muito graves, não é mesmo? Problemas cardíacos, amputações e até cegueira, certo? É verdade, Marcel. E assim, se não tratada, a diabetes pode ter consequências muito sérias. O controle inadequado da glicose pode levar a complicações em vários órgãos. Isso torna uma doença que exige um manejo constante e uma atenção cuidadosa. Outro ponto também importante, né, Luísa, que as pessoas às vezes acabam não entendendo muito bem, é sobre essa questão genética da diabetes. Muito se acredita que só se eu tiver um parente ou se tiver um histórico na família de alguém que teve diabetes, que eu vou ter. O que tu acha disso? Isso é verdade mesmo? Não, Marcel, isso não é verdade, isso é um mito, porque muitas pessoas podem desenvolver a diabetes mesmo sem ter um familiar próximo que possua diabetes. Fatores como idade, obesidade, estilo de vida, se é sedentário ou não, isso tudo acarreta a possibilidade da pessoa desenvolver diabetes mesmo sem um familiar que possua. Bom, Luísa, outro tema também que a gente já trabalhou aqui no podcast, né, é a questão dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E um dos temas que a gente trabalhou foi essa questão do diabetes tipo 2. E lá no episódio número 1 a gente falou sobre como a diabetes tipo 2 era mais prevalente em pessoas idosas, pessoas com mais idade. Mas é verdade mesmo que a diabetes 2 só dá em pessoas mais velhas? Realmente não se tem diabetes em pessoas mais jovens? Então, Marcel, isso também é um mito, porque hoje em dia, principalmente em relação à obesidade infantil, que está crescendo bastante, principalmente com sedentarismo também, esse estilo de vida que a pandemia serviu para aumentar um pouco. Então, com certeza, é possível que jovens e crianças, cada vez mais cedo hoje, infelizmente, desenvolvam a diabetes tipo 2. Hoje em dia a gente vê muito, né? A obesidade vem vindo aí como uma epidemia, né? Isso, também em crianças. Então, Marcel, e sobre a gravidez? Muitas mulheres acham que, por serem portadoras de diabetes, elas não conseguirão engravidar. Isso é verdade ou é mito? Bom, é um mito, né, Luísa? Como a gente sabe, as grávidas conseguem engravidar sim. Claro que precisa se ter um controle melhor. Principalmente esse mito vem da questão da diabetes gestacional, né? Outro tema que a gente já falou, que é algo que pode acontecer. Então, por isso, as pessoas já portadoras de diabetes, na hora de engravidar, precisam ter um controle mais rigoroso, precisam fazer consultas com mais frequências e fazer um pré-natal bem rigoroso. Mas sim, pessoas com diabetes podem engravidar sem problema. Perfeito. Marcel, e sobre o consumo de açúcar? Muita gente acha que quem consome açúcar em grande quantidade vai necessariamente desenvolver a diabetes. Como é que funciona isso na realidade? Outro mito muito comum, né, Luísa? A gente sabe que o açúcar diretamente não vai causar a diabetes. O açúcar pode causar indiretamente por causa da obesidade, né? A gente tem a obesidade como um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. E uma dieta rica em açúcar, principalmente o refinado, e alimentos altamente calóricos, pode vir a desenvolver, sim, devido a esse balanço energético positivo, né? A pessoa vir acabar engordando e, consequentemente, se tornar uma pessoa com risco maior a desenvolver a diabetes, né? E outra questão também muito importante é a questão do índice glicêmico do alimento, né? A gente fala muito questão de açúcar, mas quase tudo tem açúcar hoje em dia. Mas a questão muito importante é a questão do índice glicêmico do alimento em si. É bom a gente sempre prezar por alimentos que têm um índice glicêmico menor, porque índice glicêmico maior, sim, também podem causar um pico de insulina, né? Um pico de insulina, uma resistência periférica à insulina, Perfeito. Que também pode vir a causar uma diabetes. Bom, agora mudando um pouco de assunto, Lisa, partindo agora um pouco para a obesidade, né? Se tem um mito hoje em dia, é muito comum hoje em dia se falar que a obesidade não é doença, né? Mas a gente aqui da medicina, a gente sabe que isso não é verdade, né? Que a obesidade hoje é uma doença. É verdade, é uma doença considerada, tem o CID próprio,
E é uma doença crônica e complexa. Há várias variáveis que a gente deve observar na obesidade. Pode aumentar o risco de câncer, diabetes tipo 2 e até doenças cardíacas. E aí, essa é uma condição que tem que ter um manejo multidisciplinar, não é apenas a mudança no estilo de vida, muitas vezes vai precisar entrar com a farmacologia, e o manejo das adjacências que contribuem para o ganho do peso. Com certeza, como a gente já viu aqui no podcast, né, toda a questão da nutrição, da endocrinologia, tem muitos fatores que estão por trás da obesidade que precisa ter um trabalho mais aprofundado, né? É verdade, Marcel. E aí, muita gente acredita que a obesidade é causada só pela má alimentação e a falta de atividade física. Isso é verdade? Com certeza, outro mito, né, Luiz? A gente sabe muito bem que a obesidade tem muitos fatores por trás. Não é só questão de dieta e exercício que define se a pessoa é obesa ou não. Tem a Sim. questão da genética, tem a questão dos medicamentos, questões hormonais. As pessoas podem ter doenças hormonais, por exemplo, doença de tireoide, que acabam afetando o metabolismo da pessoa, né? Perfeito. Então, tudo isso pode contribuir a pessoa ser obesa ou não. E algumas pessoas podem ter uma predisposição genética e se tornar mais difícil perder peso. Sim, sim. E também, mesmo com uma dieta saudável, exercício regular, a pessoa pode acabar continuando nesse quadro, né? É verdade, Marcel. E aí, um mito, hoje em dia, muito difundido, quer dizer, eu acho que é mito, já dando um spoiler, é de que as pessoas obesas são preguiçosas, Marcel. Isso é verdade? Com certeza, outro mito, né, Luísa? Essa é uma simplificação muito injusta, né, e até prejudicial. É verdade. Obesidade é influenciada por muitos fatores, como a gente já falou, metabolismo, genética, algumas outras patologias que podem estar envolvidas ali naquela pessoa, né? E classificar uma pessoa com obesidade como preguiçosa ignora completamente a Sim. complexidade da situação. E pode impedir até que a pessoa receba apoio necessário, né? Porque imagina uma pessoa obesa, É um estigma grande. com certeza um grande estigma. E a pessoa fica ali pode ficar com aquele peso na consciência, achando que ela é obesa porque ela não consegue, porque é problema dela. Falta de vontade, né? E às vezes não procura o tratamento necessário, às vezes não procura o médico, às vezes não procura o nutricionista. E acaba, por isso, ficando no mesmo quadro, né? Esse é um grande tabu também, né? As Com pessoas certeza. não procuram ajuda devido ao estigma, né? Ao medo de ser taxado como preguiçosa, como, né, uma pessoa que é afeita ali aos prazeres, não consegue ser comedida na alimentação, não consegue ter uma assiduidade na academia. E muitas vezes tem outros fatores associados. Com certeza. E aí, Marcel, outra coisa bastante difundida é que a cirurgia bariátrica seria uma solução mais fácil e rápida para resolver a obesidade. O que você acha disso? Pois é, outro mito, né? E eu acho que esse mito vem justamente dessa parte que a gente estava falando sobre estigma, né? Hoje em dia você acha que a pessoa é obesa porque quer, então procura o tratamento que vai ser mais eficaz da forma mais radical possível. Mas às vezes esse é o pior caminho que a pessoa pode tomar. A cirurgia bariátrica é uma opção sem volta e não é recomendada para todo mundo que é obeso. É uma opção para um grupo específico que já tentou dieta há vários anos, que já tentou medicamento e não conseguiu emagrecer. E é uma decisão que vem com muita carga, né? A gente sabe que pessoas que depois que operam da bariátrica têm que tomar remédio para o resto da vida, têm que fazer acompanhamento, tem risco maior para algum tipo de câncer. Então, sem dúvida nenhuma, a bariátrica de longe não é a solução rápida e tão pouco fácil. E nem um pouco fácil, porque antes de encaminhar o médico, ele tem que passar endocrinologista, psiquiatra, psicólogo. São vários laudos que a pessoa precisa obter antes de sequer considerar a cirurgia. Então, realmente não é nada fácil nem rápido. Tem que observar com bastante cautela para ver se vale realmente a pena para aquele paciente. Outra questão da bariátrica também é a questão da recidiva, né? Justamente porque muitas pessoas procuram como um caminho mais fácil, achando que vai ser um caminho mais fácil, uma solução rápida, elas não mudam o que precisaria mudar, que é, às vezes, a questão psicológica, a questão da dieta. Exatamente. Então, acaba tendo, se não me engano, 50% dos casos acabam voltando a engordar de novo. E é aquela, né? Voltar a engordar e também é perigoso também, né? Com certeza. Teremos aqui um cirurgião e ele vai explicar pra gente os riscos. Então, Marcel, a diabetes e a obesidade são duas condições que têm vários mitos, vários conceitos que podem acabar prejudicando o tratamento, né? Pois é, com certeza, Luísa. Como a gente viu aqui, tem muitos mitos que as pessoas acham, às vezes, que são até banais, mas que tem muitos problemas envolvidos ali por trás. Então, é justamente por isso que a gente quer reiterar a importância de se manter informado.
E é justamente por isso a ideia do nosso podcast, né? De manter vocês informados com informações acessíveis e de qualidade, né? Então, justamente por isso, gostaria de chamar de novo vocês para seguir a gente nas redes sociais. É o @podcast Diabetes e Obesidade no Instagram, no Spotify e no YouTube. E se atentem aos próximos episódios. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.